Boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite, Maristela. Boa Tudo bem? boa noite, professor. Boa noite, turma. Boa noite, Vitor. E aí, teu, Achei. teu método está pronto? Professor, estou elaborando. Ele está pronto, mas ele não está ainda elaboradinho no PDF para mandar para você, tá? Mas ele já está Manda, em andamento manda, aqui com bastante manda. movimento. Tá, manda sim. Que aí depois, se Ah, precisar, eu faço um individual com você para ajustar, tá? na verdade, professor, eu estou precisando dessa orientação porque aqui surgem dois caminhos dentro desse método, que é estar aqui na minha cidade ou montar isso, montar a clínica. Estou falando, né, a clínica aqui ou em outra cidade. Eu vou Quer precisar fazer uma depois. verificação? É, Tá. Esperar o pessoal. né? Oi, Poli. Oi, Pisol. Você está Que viva, é? alegria estar aqui, viu? É uma alegria nossa, né? Ah, meu Deus. Obrigada. E aí, tá tudo bem contigo? Graças a Deus, tá. Você, que cidade que é a tua, Mari? Eu moro em Curitibano, Santa Catarina. Quantos habitantes tem? 50 mil. 50.000. Você está pensando em mudar para onde? Bento Gonçalves, Como? Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. isso. Essa cidade tem 160 mil habitantes. Tá, e por que que você pensa, por que que você tem alguma ligação com Bento Gonçalves? Sim, eu sou de lá. Ah, tá. Eu sou do Rio Grande do Sul. E o que que está te motivando a mudar para lá? Ahn, eu tenho bastante clientes lá e o que está me motivando é o poder aquisitivo Da cidade? da cidade, das É uma cidade pessoas. maior, tem mais Maior, oportunidade. tanto ali quanto Caxias do Sul são cidades muito prósperas. E Tá. aqui na cidade que eu moro, é uma cidade pequena, é a cidade mais pobre do estado onde eu estou, tá? Nessa cidade que eu vivo. Eu estou aqui há 20 anos, mas eu sinto assim, eu estou assim confusa nessa questão de montar uma clínica aqui, porque eu entendo que dentro daquilo que eu faço, qualquer lugar que eu for, mas por uma questão de estilo de vida, da forma, disso, eu estou assim bem. Se eu mantenho aqui onde eu estou e me desloco, porque eu tenho bastante cliente lá, né? Tá. Ou se. Então é Deixa, isso. deixa entrar mais gente, a Vanessa vai entrar também daqui a pouco, ela confirmou, e depois a gente faz uma verificação para você, se essa mudança. Importante é você saber o que que é importante, né? A Polly mudou, né? A Polly fez uma mudança na vida Sim. dela. Foi boa? Tem sido melhor do que eu estava. Hum. Essa resposta não me entusiasmou muito, não, mas em todo caso, Não, tem novidades, mas assim, eu tava bem ruim. Você sabe que eu tava no você fundo do estava fundo do ruim, poço, né? né? Tá. A Poli fez uma mudança estratégica, né? E melhorou. A questão é, o que que é importante? É, eu sei qual que é o meu lugar no mercado, estou posicionada no mercado, tenho clareza de quem é meu cliente, tenho clareza do meu nicho, tenho clareza eu tenho um método, certo? Enfim, eu tenho que estar muito bem posicionada profissionalmente. Se eu estou posicionada profissionalmente, eu tenho força. Aí essa estratégia, precisa analisar os prós e os contras, tá? Quando você olha para como você já tem vínculo, você é daquela cidade, certo? Então você tem um vínculo, você não está mudando com a cidade, que você nunca teve nenhum vínculo. Você Sim, tem já clientes lá? tenho bastante cliente. Então, tá. Tenho lá aqui em Caxias. Então, a minha. Dentro Caxias, disso, quantos quilômetros é de Bento?
Ah, dá 6 horas de viagem. né? 6 horas de viagem, é rapidinho, dá 400 quilômetros. Eu vou em 6 horas, saio daqui em 6 horas só. Tranquilo para mim. Tá. Então, se tem mais pontos favoráveis do que nós vamos ver, Então eu vamos vejo assim fazer a uma possibilidade. verificação sistêmica, vamos se despedir dessa cidade e vamos ir para lá, na hora que você tomar a decisão, evidentemente. Agradecer a essa cidade por tudo que ela proporcionou para você nesses 20 anos, porque a gente tem que Uhum. sempre agradecer aquilo que veio antes, né? E que você está voltando para a sua terra de origem, né? E a minha questão, o que eu busco é entender o que, aonde melhor eu vou servir aquilo que Deus quer de mim. É aqui ou é lá, né? É isso Ó, que... é, o que Deus quer da gente? A Deus quer da gente que a gente, aonde a gente esteja servindo, certo? Sim. Agora, você tem planos para crescer, para servir mais, de repente, onde você está, você não tem essa condição, certo? É Porque isso. você se ficar aí, você vai continuar servindo. Do mesmo jeito, pode crescer mais, pode, certo? Mas, se você sente que essa mudança é importante para você crescer mais, para você ter mais potencial, você ter um projeto de montar uma clínica, né? Lá em Bento Gonçalves, trazer mais gente para trabalhar contigo. Então, tudo isso é crescimento, é para mais. A vida sempre é para mais. Uhum. Sempre é para mais. E É. você vai Então, estar em qualquer lugar que você vai estar presente, você vai conseguir. A Bárbara ia fazer o posicionamento dela hoje, mas não vou, não. Ela, o marido faz aniversário. Então, ficou. Nós vamos depois fazer isso. Mas eu acho que não tem erro, não. Tem erro, não. Vamos ver se a Vanessa vai entrar. Você fez o último exercício, Cole? Não? Não, eu e a Andrea combinamos para fazer domingo, Faça, próximo porque eu domingo. vou dar continuidade nas aulas agora. Tá. Eu tenho ainda que terminar vários assuntos para passar para vocês. E depois, no final, nós vamos fazer uma geral. Então, eu não Uhum. posso ficar mais esperando, entendeu? Não, não dá Sim. mais. Então, eu vou dar continuidade e, bom, vamos ver aqui, ó. A Vanessa ia entrar, mas ela não entrou até agora. Eu queria ter duas pessoas que estão acostumadas a pegar aquilo nisso. Vitor, e a empresa, bem? Como é que tá? Tá seguindo. A gente fez algumas alterações no quadro. Eu hoje tive uma entrevista com um treinador que vai ajudar a equipe que a gente fechou para ser treinada de fato, né, na fabricação. E, enfim, agora eu estou com alinhamento para daqui a pouco criar a cultura e aí partir para fabricação e venda. É, Uhum. eu só Semana vejo. passada a gente fechou também um patrocínio de um evento que a gente vai participar. Então a gente vai ganhar um pouco de visibilidade com isso e a gente vai poder fazer um marketing com esse pessoal Ah, lá. que legal, que legal. É isso daí, né? É um negócio, né? Novo que está aí no mercado hoje, né? Não, e tem que fazer um fortalecimento de marca, tem que estar tudo alinhadinho para Tá, ficar legal, né? tá, tá. Ô, Poli, você pode fazer um movimento sistêmico aí para mim? Sim. Só preciso
me posicionar aqui para ter espaço. Tá frio aí? Muito. Hoje, especificamente. Hoje tá insuportável de frio. Não sei nem quantos graus tá. Verdade? Sim. Aqui tá 3 graus. Bom, Aí tá 3. novidade, né? Novidade, meu Deus. Vamos lá. Deixa eu intencionar, então. Qual que é a questão mesmo, Mário? Então, qual é o melhor lugar para me servir e desenvolver esse meu método, desenvolver o método Madura, né? Essa seria a pergunta? Não, não. Porque a gente precisa saber a pergunta, porque esse método você pode aplicar em qualquer lugar, você pode ir lá Tá na ótimo. Espanha Tá. e aplicar, tá? Então, qual é o melhor lugar para mim desenvolver esse método? Se é aqui em Curitibanos, onde eu moro hoje, ou se é Bento Gonçalves, lá no Rio Grande do Sul? Essa é a pergunta. Bom, então, ela não vai saber o que nós vamos intencionar, vai ter dois movimentos, tá? Mas o que é esse cara aqui que está entrando na sala? Ah, deve ser a Ellen. Peraí. Diego, mas o que é Diego, né? Mas deve ser a Ellen. Ou a Vanessa, não sei, acho que é a Ellen. Peraí, um pouquinho só, viu? Pô? É a Ellen, professor. O Diego é marido dela. Tá, tá bom. Tá, Ellen, nós estamos aqui fazendo uma verificação, tá? Pode Tá ligar. bom. Boa Pode. noite, professor. Boa Tô noite. escutando. Tua parceira não vai estar, né? Tá bom. É, você vai fazer o seguinte, Maristela. Você fez essa pergunta, né? Tá? Então você coloca. Nós vamos dividir em dois. Nós vamos verificar a força de uma cidade e a força de outra cidade, tá? Você não vai falar para nós. Primeiro movimento, você não vai dizer eu vou fazer, porque pode parecer que. Tá? A Ellen, ô Ellen, Pode você, falar, professor. você constela? Não, Você nunca constelou? não. Nunca fui consteladora, mas eu já fui Não. representante. Então vai, fique em pé. Tá, O dá um minutinho. representante tem que estar sempre disponível. Vou achar um lugar iluminado aqui. Me dá um... Tá bom. Espera aí que é melhor duas pessoas, porque é duas energias Tá bom. diferentes, tá? E aí eu vou intencionar quem é quem. Vou posicionar aqui minha câmera. Vamos fazer constelação Assim, bom? diagnóstica. Tá. Ó, faz a pergunta novamente para o campo, Maristela, para elas também tomar consciência. Fala em voz alta? Pode fazer a pergunta. Qual é a pergunta? Aquela que você fez no início. Pode Qual, falar em voz alta. A pergunta em voz alta. qual é a melhor cidade para mim desenvolver o meu trabalho? Curitibanos, Santa Catarina ou Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul? Se você fica nesta cidade ou você vai para Bento para desenvolver mais o seu Isso. trabalho, né? Vamos intuir o que o campo é, como o campo recebe essa pergunta e aonde tem mais força na resposta, tá?
Então, você vai intencionar quem é quem aqui, não vai dizer quem é. E a hora que tiver o ok, você. Então, são duas cidades, tá? Fica ou vai. Na hora que tiver ok, a gente põe em movimento elas. Ok. Pode entrar em movimento. Vocês representantes, vocês entram nessa energia sempre e vê o que acontece. O que tem mais força, o que tem mais disposição. Eu vou dar uma explicação. Parece que tem mais assim, movimento, né, para cima é a Poliana. Certo? A Ellen está bem, como deveria estar mesmo, porque você está bem aí, ó, você está. Você poderia ficar e estaria tudo certo, certo? Continuaria o seu trabalho. Agora a pergunta é se essa mudança vai te trazer mais força, mais crescimento. Quem que é a Poli? Curitibano, só onde eu estou hoje. Olha só. E a Ellen é. Bento Gonçalves. Como é que eu vou Beto sair Gonçalves. dessa, hein, Vitor? Hein, Vitor? Como é que eu saio dessa, hein? Um constelador. Como eu saio dessa como constelador? Ó, fala, dá um feedback para mim. Eu sei por que que ela estava assim, mas dá um feedback para mim. Pode, Eu apoio. pode. Eu? É. Ah, tá. Eu Você sentia muita sentiu o que que força, é muita força? senti muita força e eu era empurrada para frente e para cima. Tanto que eu tentei segurar assim, ó, não consegui ir para trás, porque a força me mantinha empurrada. Tá. Ellen, diga alguma coisa. Eu me senti estável. Eu não senti nem nada muito bom nem muito ruim. Me senti normal, estável. Não deu vontade de sair, de pular, de Você fazer chegou nada. a olhar para a Poli? Não, eu não. Você não. Deveria olhar. Ô, Poli, Oi. não deveria nada. Não, não, tá. Não, eu fiquei Não, até de não olhos deveria fechados. nada, 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 não deveria nada. Polly, você Oi. olhou para Ellen Sim. e quando você olhou para ela, o que que você sentiu? Nada. Eu olhei, vi, parecia agradável, mas meu Tá. olhar já ia para adiante, já retomado. Quem veio primeiro? Curitibanos. E quem vai vir? Bento Gonçalves. Aqui tem uma questão de ordem, de respeito, hierarquia, precisa ser resolvido. Uhum. Precisa ser resolvida. Então, eu vou fazer um movimento agora. Ô, Vitor, se você tiver algo para constelar, pode pedir, viu? Da tua empresa, alguma dúvida que você tem, tá? Já que a gente embalou hoje aqui, a gente vai, tá? Tá. Fique em pé, Poli, fique em pé. Não entre em movimento.
Veja bem, deixa eu só dar uma explicação para você. Mário, o que está mudando não é só a cidade, está pegando o sistema, a clínica é o sistema. Ela tem vida, ela tem consciência, ela tem alma. Você é a líder daí, mas a clínica é o sistema. Ele é maior que tudo, tá? Vou fazer uma pergunta para o campo agora. Poli, pode entrar em movimento. Professor, Pode entrar. eu também? Pode entrar. Dentro de você, Mário, você diz para a tua clínica. Qual que é o nome dela? Não tem? Tá. Não. Você diz para ela, se ela abençoa ser levada para uma outra cidade e para continuar a servir muito mais. Se ela abençoa esse movimento de você levar o seu propósito através da clínica para Bento Gonçalves, para continuar esse trabalho, esse propósito, crescer mais, trazer mais gente, servir mais. Se ela abençoa, o propósito é crescer, o propósito é servir mais pessoas. Pode sair do campo. Pode dá um feedback, Ellen dá um feedback. Pode primeiro. Desde o começo eu senti como se fosse uma pressão nos ombros, assim, para baixo. E aí, primeiro me senti indo para trás, fui até o limite, e depois já comecei a soltar e andar para frente.
Só que os braços sempre estavam, era como se não tivesse braço, como se eu estivesse segurando dois paus, assim, sabe? Todo o movimento me chamou, me prendeu a atenção nos braços que estavam rígidos, como se fossem duas ripas. Quer dizer, não era um algo fluido, né? Não, Quando você se abaixou, o que que você sentiu? esse puxar, então não era mais um peso empurrando para baixo, mas era me puxando Para pelos baixo? braços. Pra Aham, baixo. sim. E você, Ellen? Eu senti vontade de ficar indo para trás, para frente, para trás, como se eu quisesse para frente, mas eu a cada um passo para frente dava dois para trás. Aí eu fui indo para trás até onde a parede chegou, não tinha mais o que fazer. Aí, só que em algum momento fui chegando mais para frente de novo e consegui chegar até a tela. Interessante, né, Mari? A Poli era clínica. Ela não está confortável com essa mudança, não. Uhum. É engraçado que eu aqui eu senti, eu não queria olhar para isso aí, não queria, me deu uma agonia, eu não queria Ah, olhar isso aqui. era você, a Ellen era você. Uhum. Tipo, tentando ir, indo para trás, tipo assim, né? Eu não Parece que estava a querendo olhar, clínica não. não quer deixar esse lugar, ela não ficou feliz com essa ideia de mudança, né? É muita responsabilidade do constelador, mas aqui eu não tenho muito o que te dizer. Uhum. Será quem sabe, um planejamento, não sei o que está segurando. O que está segurando? O que tem por trás disso? Né? Porque toda clínica ela quer crescer, ela quer desenvolver, ela quer, né? Ela quer para mais. Mas por quê, né? Por que que ela não... É a segunda vez já que não é um negócio fluido, não é bom. E o meu método, professor? Então, Dá para vamos, avaliar vamos, vocês? segura um pouco aqui. Ah, Você que está no centro dessa história, o que que você acha que pode estar por trás disso? É o que você sente? É o que você tem alguma intuição a respeito disso? Quando você sente mudar, algo vem para você, ou algo está segurando, algo ou não? Eu sinto muita força aqui. Eu sinto bastante força, é uma coisa aqui, muita força aqui. É o Mas que quando eu penso. deu, é o que mostrou primeiro movimento. É, Agora, quando eu pergunto para a tua clínica, para a alma dela, se ela quer mudar, pelo que a Poli mostrou, não. E você uhum, estava no campo dividida, você não estava inteira nessa mudança. Então, tudo isso reflete. Uhum. Aonde existe dúvida, não convém, né? uhum, Então, tem que amadurecer. Vamos dizer assim, tem que amadurecer melhor isso. uhum. Porque se você não mudar, o que que você vai fazer aí, Curitibano? É, continuar atendendo meus clientes e fazer, né? Na verdade, o que eu quero fazer esse projeto dessa clínica, né? Eu não tenho com clareza ainda como eu quero. Eu quero fazer, mas eu não tenho clareza de como é que eu vou fazer, tá? Tá? Você não tem, então, uma clínica. Você- Não, aqui eu atendo no espaço que eu atendo, não é, eu atendo sozinha, E né? aí, agora você quer transformar esse negócio teu numa clínica, numa empresa, num negócio para crescer. É isso? É, porque o que que acontece, Pisol? Eu atendo aqui na minha casa, só que é separado, né? Na Não, tudo lateral da minha bem. casa eu construí esse E espaço. aí você vai poder Então, crescer. Aí você não vai poder. e aqui eu não tenho como, Não exatamente, tem. eu Não preciso vai ficar poder crescer. visível. Não vai poder crescer. Então é nesse sentido que eu penso na clínica, em ir para o centro, em abrir, né?
Porque aqui as pessoas vêm, né? Eu atendo, né? E vem por indicação. Eu não tenho os clientes que eu tenho é indicação. Eu não tenho propaganda no meu trabalho. Meu Instagram também não está lá bombando. O negócio é tudo indicação que vem, né? Tá? Mas eu quero crescer e levar isso para frente, mas aqui eu tenho consciência que não tem como eu crescer e ser vista aqui. Eu tenho que ir para o centro, eu tenho que criar Não, um. isso daí, ó, é ponto final. Não tem na tua casa, não tem como você crescer. Sim, Você quer virar uma empresa, você quer virar uma clínica, você tem que ir para a cidade, encontrar um espaço ali, pôr um nome nisso daí, se ser vista. Senão você não vai crescer, sim. Então né? era justamente isso, é a força está aqui ou lá, por quê? Porque Ó, dentro aqui daquilo que eu concebo, é, eu quero construir a clínica que eu quero. a força, claro, a força está em você, mas a força do sistema está aí, tá aí. Tá, Não é perfeito. o momento ainda de fazer isso. Quem sabe em um outro momento. Quem sabe ainda você tem que completar algumas coisas para poder. Acredito que Não sim. é o momento, não é. Eu não faria nenhuma mudança agora, tá? Sim. Porque vai te dar muito trabalho, muito esforço. Você vai ter. Eu acho que aí você pode avançar mais da onde você está. É mais fácil para você fazer esse avanço do que uma mudança para uma cidade maior, de repente, investimento, tudo isso é complicado. É Uhum, complicado. perfeito. O importante é você crescer o teu negócio, crescer em atendimento, crescer em outras formas de, né, ser uma mentora, quem sabe, transformar numa mentoria, né? E fazer uma mentoria em grupo, fazer uma mentoria individual, fazer. Você pode crescer de várias maneiras, Uhum. né? Uma mentoria online, em grupo, você pode fazer também, desde que você tenha um método, desde que você tenha um método, tá? Você quer olhar o teu método? É. Fala um pouquinho dele para mim. Então, esse método, ele se chama método Madura. É M.A.D.U.R.A. E ele representa a maturidade afetiva, o desenvolvimento da unidade, a reconexão e a autonomia. Então, é trabalhar com as mulheres que saem, que não são vítimas, mas também não são empoderadas, mas são mulheres poderosas e inteiras. Tá, madura. Você já estruturou esse método? Sim, ele está estruturado dentro de. Eu preciso só. Ele está aqui no papel, tudo, mas aquilo que eu faço é o que esse método traz. Como eu falei, eu fiz Você uso está da olhando inteligência. para as dores que a gente definiu. Isso, Ó, e que nós trabalhamos, você lembra? Nós trabalhamos quem é o perfil do seu cliente, quais são as dores que ele tem, sim, certo? Quais são os desejos, dores, principalmente dores. Baseado nisso, você desenvolve o teu método. É isso? sim, sim, Você fez isso. sim. Então, e qual é qual que é a propósito principal desse método? Como é a tua promessa? Qual é a tua promessa? Qual é a transformação que esse método leva? A transformação é trazer essas mulheres para essa maturidade emocional, para esse lugar de aonde elas se sintam inteiras, né? Onde elas tomem posse aí da vida, né? Tomem as rédeas da vida através de uma postura emocional aí adequada, né? Então, Você vai trabalhar com mulheres executivas, profissionais ou qualquer tipo trabalhar com mulheres, sim, com mulheres que trabalham fora, com mulheres que são mães ah, de família. executivas? Mulheres que hoje se
estão cansadas, esgotadas, Exatamente. que têm que cuidar da família, perderam até o contato com o seu feminino, é isso? É, isso aí. Essas são as principais dores, né? É, E não tem tempo para si, se isso. masculinizaram, né? Sim, E estão sofrendo todo esse processo, né? De desconstrução, desconexão. É isso? é isso, né? E dentro desse método eu uso tudo aquilo que eu faço, ele ficou muito claro para mim, me trouxe, eu deixei de trabalhar com a questão do alinhamento, a parte que a outra vez no campo mostrou que o alinhamento aí energético estava descontente e algumas coisas aconteceram e eu deixei, não trabalho mais com apometria, com nada, foquei tudo nisso aí. Tá. Você já atende mulheres assim? Sim, esse é o meu foco de trabalho. E aí, esse método ele foi assim, ele se estruturou ali com a ajuda da inteligência, então ficou muito mais forte. Começou a chegar mulher assim com as dores muito visíveis, né? E a, Entendi. É isso o- mesmo. Esse é um é, campo muito rico. é, E entender mulheres, principalmente empreendedoras, executivas, empresárias, é, porque, claro, você olhando para isso, você vai olhar para a pessoa também, vai olhar para o feminino, né? Isso, esse é o teu posicionamento hoje, né? Certo? sim, Então, sim. vamos olhar a força desse método. Repete para mim qual é a promessa do método. A promessa é ajudar as mulheres a sair não serem vítimas e nem empoderadas, mas inteiras e poderosas. Tá. Entra no campo, pode ser pólipo, pode entrar no campo, canaliza esse método, vamos ver a força disso, e depois a Ellen vai entrar. Primeiro entra o método, depois as mulheres, né? Para ver se vai dar liga, né? Tá, Deixa a Poli canalizar o método e ajudar mulheres, né? Mulheres profissionais, empresárias, que se sentem presa, né, no operacional, presa na execução do dia a dia, né? É com o marido, é com a família, é com a empresa. Pode entrar, Ellen, você é essa mulher. Vê se essa proposta de valor atrai essas mulheres. E hoje é uma grande multidão de mulheres que tem aí. E vou te dizer, isso é um nicho fortíssimo, viu? É fortíssimo. Não tenho dúvida nenhuma. Esse é o nicho. É, essas mulheres estão pedindo isso. Nós precisamos deixar mais claro esse processo. Está pedindo, ó. Quer dizer, está aprovado, né? Você faz esse trabalho já, uhum. certo? Acontece. Pode sair do campo, quero ouvir a Poli. Poli, fala, Bruno. Eu me senti bem firme, bem posicionada. Assim, Não tem tem erro. questão não. O Mário, Hum. e agora precisa pegar esse método, ó, como você está entregando isso daí hoje? Como você está fazendo a entrega dessa ajuda?
eu tô vendendo pacotes, né? Eu vendo pacotes, só vendo sessões aí, 10 sessões por vez, não atendo individual, só atendo pacote. Desde o final do ano, só vendo Tá pacote, bem. não vendo mais nada individual, né? E assim, tá muito assim, bem aceito, eu não tenho nenhum questionamento em relação ao valor que eu tô cobrando aí, e as pessoas ficam muito assim contentes aí, tá bem interessante assim, eu tô muito Então, feliz. na verdade, você já validou o método. É, Eu só quero tirar um pouquinho você da cabeça da terapeuta e você pensasse como uma mentora mesmo de mulheres. mas eu estou Mentora. fazendo, professor, eu estou ali com algumas estruturas. Então agora eu vou fazer a estruturação desse método bem É. assim claro Você e faz os começar a fazer esse movimento, módulos, os 4, 5 pilares do método, isso, e fazer o né? E movimento dentro das desses redes, cinco pilares, você tem as sessões, né? Os temas, né? Dentro do sim, método, né? sim, Para que você possa fazer trabalho do começo, meio e fim, né? sim. É. O que que você Eu precisa tô, fazer? O que você precisa fazer? Eu acho esse nome, ele precisa ser pensado. Quer ver? Vanessa, entra no campo. Você atrasou, né, danadinha? Porque eu estava esperando você. Você fugiu. Acho que ela está com problema lá de. travou, parece que tá não. Está travando tanto frio lá. Deve estar mais frio que aqui lá. Está muito frio lá. Está travando de frio. Deixa eu ver. Ela não está conseguindo entrar, né? Eu queria verificar o nome, mas eu sugiro que você faça o seguinte: vai na inteligência artificial, relata qual é o teu produto, tua mentoria, e Uhum. pede sugestão de um nome, Tá. 2, 3 nomes, tá? Madura a gente entende, mas isso pode dar sim um sentido de mulher mais velha, de mulher, não é isso, né? Não é esse o objetivo. O objetivo é um posicionamento novo dessa mulher. Ela lidar com as emoções, ela lidar com tanta coisa, ela aprender a delegar, aprender a não fazer o que ela não é parte dela fazer, porque ela tá querendo, a heroína, né, que quer salvar a família, salvar a empresa, salvar tudo. Você vai ajudar ela em muitos sentidos. E a mulher que é empresária, executiva, ela pode pagar uma mentoria individual de alto ticket, porque você vai se transformar numa mentora de alto ticket. Porque você pega uma pessoa dessa, com 10 sessões, você transforma a vida delas, depois você oferece, você pode continuar também dando uma assistência para ela. E, ao mesmo tempo, você pode ter também algo Uhum. em grupo, certo? Algo em grupo. Vanessa, você está por aí, bem? Vanessa, senão a Polly entra. Não, ela não está. Ela não está conseguindo. Polly, vamos, Sim. vamos, vamos canalizar esse nome, ver se tem força. Se ele vai comunicar. O que que você sente?
Sabe o turbilhão de água, assim? Como se eu tivesse tá num turbilhão, girando. assim. É, É. não tem força. Ela não se diz. Esse nome aí não é bom. Tá, Procura, procura investigar na inteligência artificial. Conta a tá, história do que você vai fazer e pede uma sugestão. Aí eles vão te dar dois, três nomes, a gente verifica. tá ótimo. Você apruma esses nomes. O que você vai precisar, na hora que você estruturar seu método, tá? Você colocar isso numa, como é que eu vou fazer? Numa apresentação. Uhum, Um pai, pode ser no Canvas, pode ser em outra, no Gama, pode ser em algum desses. E ali você põe põe os textos, os módulos. O Gama, por exemplo, ele já transforma tudo em um slide para você, na hora, né? uhum, Tá? Hoje está tudo fácil. Tá? Antigamente tinha que montar um slide, nossa, cena por cena, slide por slide, né? Hoje não precisa mais. Hoje eles fazem da forma que você quiser. Então, ó, aí você pega, vai ter um nome legal, você vai identificar as dores, depois você vai se posicionar como essa mulher vive, as dores, e aí você entra com as tuas soluções, certo? Então, é bom sempre definir assim, olha, os quatro pilares são esses, ó. Essa dor aqui, aquela. Essas quatro situações da mulher que vive hoje estressada, precisando de ajuda. Muitas vezes ela pode ter até um companheiro, mas o homem não é muito de escutar, né? Não tem ouvido para escutar, certo? Não foi treinado para escutar, então ela fica muito. E vai conversar com gente que não vai acrescentar nada para ela. Ela vai desabafar lá com a cabeleireira, vai desabafar com a mulher lá não sei do quê, mas que não vai acrescentar nada, tá? uhum, Então, você não, você como mentora, você tem todo um preparo para ajudar essa mulher, para que ela mesma vá encontrando os caminhos através do teu método para sair dessa situação. Trabalhar com mulheres é, estressadas, né? Mulheres que estão num, num nível de dor muito grande hoje. É importante. É um ótimo. nicho muito forte. Principalmente se você focar no mundo empresarial. Então, o que que você tem que fazer? Você tem que. Aí tem associações de lojistas, associação comercial, associação onde reúne pessoas. Você tem? Sim, já faço parte aqui da SIC aqui Sim. né, da Não. cidade. Essas associações, onde tem muitas mulheres profissionais e ativas, é onde você tem que fazer uma palestra, certo? Aí Uhum, você faz um convite para elas, faz uma palestra, põe um formulário lá para elas preencher, né? Oferece a tua mentoria no final dessa palestra. Tem toda uma estratégia que você pode montar para trazer esse novo público aí que você quer crescer, certo? uhum. Você se tornar uma mentora mesmo de mulheres, tá? É isso que você precisa, uma mentora de mulheres. Vanessa, entra no campo, bem. Tá tudo bem com você, linda? Você parece que tá tudo bem? Eu tô me estressando com o computador aqui, tava caindo o Zoom. Desculpa, eu entrei no Mas você está celular. no celular, né? Sim, desculpa, professor, eu atrasei por causa disso. Não sei o que que deu. Ele não quer abrir o Tá. Zoom no.
Tá, fica em pé aí. Deixa eu fazer um diagnóstico. Pode entrar. Olha lá. Sabe que você é Hum, uma mentora de mulheres. adorei. É uma mentora de mulheres empreendedoras, mentora de mulheres, certo? De empreendedoras e líderes, porque essas mulheres também estão estressadas, essas mulheres empresárias, empreendedoras, elas estão fortes. Olha, o campo, eu nem falei nada quem era. A Vanessa é você, como mentora, certo? Não tem mais como escapar disso. Você só foi Eu caindo para isso. penso, Então, não é nem questão de mudar de cidade, é questão de se posicionar mesmo nisso, construir o teu método, transformar esse método numa apresentação visual, uhum, tá? Definir a sua oferta. Você vai vender uhum. mentoria aí, hã, eu te ajudo a precificar essas mentorias aí. Não é barato, É, não. professor. Não é E barato. assim, professor, eu penso assim, ó, que esse lugar desse método que é Pode sair, Vanessa, gratidão. essa mulher inteira e poderosa, eu penso que é nesse lugar que eu me sinto nesse momento É. aqui, dessa mulher aí que eu não estou empoderada e não estou nem no vítima, estou longe, né? Que faz muito tempo que saí desse lugar. Então, Mas eu me sinto poderosa, tá. Então é o né? seguinte. A tua história, qual é a tua história? A tua história também você veio trilhando uma história aí. Sim, Quem sabe você já esteve no lugar dessas mulheres e hoje não está com mais. certeza, com Então, certeza. isso te dá o quê? Integridade, te dá força para poder conversar com essas mulheres. Eu já tive nesse lugar, Uhum, certo? Eu comecei assim, fui indo, fui seguindo, fui tal, tal, tal. E dentro dessa história você a- é, apresenta o teu método. E no final você faz um CTA, no sentido, ó, preenche formulário, quem interessa para sair desse lugar que você está hoje e para um outro lugar que você sozinha não vai conseguir. Eu vou marcar um onboard com você e a gente vai conversar e eu vou apresentar como eu entrego o meu trabalho, qual é a oferta, qual é o investimento. E aí você vai fechando os primeiros tickets de alto valor. uhum, E aí eu te oriento como fazer isso. perfeito. E aí você vai cada vez mais, ó, fazendo eventos para você ficar conhecida. O palco da autoridade, Uhum, certo? Porque aí você sai desse lugar de, 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 de indicação passiva. Você vai sim. para uma prospecção ativa. Porque, ó, você pode fazer masterclass, você pode fazer palestra, você pode fazer um workshop com essas mulheres, mas aonde tem mulheres, aonde tem grupo de mulheres, você se apresenta, vai, fala, olha, eu sou mentora de mulheres empreendedoras, executivas, líderes, né? E começa a fazer o teu papel, certo? Perfeito. Ótimo, Tá bom? Então, ótimo. termina aí depois manda para mim, eu vou dar uma olhada. Uhum, Quem sabe eu vou cruzar com aquele primeiro posicionamento de dores e tal que você fez, uhum, ou refinar isso com você. Você vai criar teu método,
vai ajustar o teu método, vai criar a apresentação. E aí você vai para o mundo. Você sai aí desse lugarzinho teu aí de atendimento só, então tira um tempo para vender a tua proposta de valor, a tua contribuição com o mundo. Mas você tem que ir nesses lugares onde tem mulher. Então pode ser a associação dos lojistas, pode ser a Uhum. associação comercial, pode ser grupo de mulheres, entendeu? Professor, Oi. deixa eu dar uma contribuição para Às Maristela. vezes, por favor, vocês estão aqui para isso. Maristela, eu recebi hoje do Sebrae, aqui no Rio, não, normalmente quando tem cidade maior, eles replicam para as outras cidades também esse tipo de evento, tá? Então, em julho, o Sebrae aqui no Rio, ele vai fazer o evento Sebrae Rio Summit 2025. E vão ser 5 dias de evento, de palestra, com muita conexão. Essa é a ideia do evento. E o primeiro dia, dia 21/7, o tema é empreendedorismo feminino. É. Então, muito possivelmente, esse tipo de evento vai ser replicado para as outras cidades, para os outros estados também. Então, Sim. você talvez ficar ligada nesse tipo de evento, e o Sebrae é um bom local onde se concentram muitas pessoas, pode te ajudar a fazer essas conexões e você apresentar o E seu também trabalho se numa conversa. apresentar como palestrante do Sebrae, certo? Exato. Que é um Uhum. ótimo palco, porque o Sebrae hoje é um grande local. É. Você tem que. Ah, a Érica é do Sebrae, ela pode te orientar também nesse sentido, Ai, ótimo. Perfeito. certo, Vitor? Obrigada. Vou olhar assim. O que está acontecendo? Você vai começar a sair desse lugar e para o mundo. É isso Oi, que voltou. Acho que a minha caiu aqui. é. A Érica estava falando aqui, ó, estava vendo aqui, ó, vai ter, deixa eu ver aqui, ó, vai ter em Caxias do Sul, como a gente tem mentorados, né, na minha escola de mentores, CDL Mulher Caxias do Sul. Todo lugar tem CDL, Uhum. certo? Todo lugar tem CDL. E o que tem mais CDL são mulheres. Olha lá, ó, mulheres de negócio conectando oportunidades em Caxias do Sul. Vai ser dia 17 de junho. CDL de Caxias convida para um evento network feminino, onde grupos de network também é importante você participar. Eu participo de dois. Eu fiz palestra agora recentemente num grupo, tá? O grupo é forte, você troca, né? Olha aqui, ó, que legal. Então procura se tem o CDL aí também na tua cidade, Tem, né? tem. E entre em contato também com eles. Falou, olha, eu sou uma mentora de mulheres empreendedoras, certo? E estou me disponibilizando a fazer uma palestra gratuita para as mulheres, apresentar meu trabalho, e assim você vai. Você se Uhum. prepara para a primeira palestra, apresentação legal, a gente dá uma olhada para você, e você vai para o mundo, né? Perfeito, professor. É isso. Tá feliz? Muito. Então, tá. É, tá bom. E a Vanessa vai te aplaudir, ó. Tua dupla, né? Da dupla. Tá certo. Vamos lá. É, alguém quer fazer alguma verificação sistêmica? Aproveitar que hoje a gente abriu o campo. Vitor, tem alguma Eu coisa de quero, empresa? Poli, Ellen? eu Eu tenho quero. uma, eu tenho uma só confirmação só de umas conclusões que eu cheguei na semana passada, mas a gente pode falar da Poli primeiro. Não, Pode. pode ir. Vai, pode. Tá bom. Eu quero ver, porque assim, eu aqui, a porta que abriu para mim aqui
Eu estou prestando serviços para uma empresa. Eu comecei com a filial dela e agora já me chamaram para atender a matriz, que é uma empresa muito nova, uma empresa de 2 anos, mas assim, que fez um boom, cresceu muito rápido. Mas é E empresa do cresceu. quê mesmo? Empresa do quê? Ó, então, ela começou como uma empresa de produtos salvados, sabe? Produtos de leilões. Ela começou assim, tem 2 anos a empresa. E agora ela já está se transformando numa distribuidora e importadora. Ah, qual é o teu lugar? Então, então, essa é a questão. Porque assim, ó, eu entrei com o objetivo de que tinha um gerente nessa unidade, nessa filial, que os proprietários não confiavam nele. E tem um funcionário que é do depósito, um estoquista, que é uma pessoa que eles confiam muito. Então, assim, eu entrei para treinar esse estoquista para assumir a gerência. Foi assim que eu entrei. Só que nisso, né, eu estou fazendo tudo dentro da empresa. Desde assim, ó, então, olhar sistêmico, por exemplo, alvará de licença, corpo de bombeiro, toda a documentação que tem que estar exposta numa empresa, não existia nela. O que existia era da empresa anterior que existiu naquele local. Mas qual que é o teu lugar aí? Eu sou uma prestadora de serviço. Eu tenho uma empresa que presta esse serviço. O Você não serviço que é, era não de é, treinamento e você não tem desenvolvimento. vínculo empregatício. Não, não, Não. não, nenhum. É a minha empresa Você foi prestando serviço para ela. contratada como uma profissional do quê? De treinamento, uma profissional da E de psicologia, treinamento e né? desenvolvimento. Tá. Quantas Mas pessoas aí eu estou tem? fazendo. Quantas Quantas pessoas pessoas? Nessa unidade que eu tô, tem 10 funcionários. é funcionário? Você entrou para treinar e desenvolver. O gerente. Hã? Bom, Isso, o eu entrei gerente. O isso, para gerente. treinar e desenvolver um funcionário para ser gerente. Tá, você fez Mas isso? eu estou construindo processos, eu estou reavaliando o contrato de trabalho, tudo, eu estou fazendo tudo. Tá, mas você foi contratada com um valor para fazer coisa. E você continua ganhando a Treinamento do mesma, gerente. você continua ganhando a mesma coisa fazendo tudo isso. Faz 30 dias isso. Então, assim, foi uma negociação, eu fui vendo a necessidade, mas Você não eu estava fiz no um outro relatório. lugar, dona Poli? Oi? Você não estava numa clínica de psicologia? Então, já passou já. Agora estou confuso, porque até outro dia você Não mudou tô aí mais. para. Aquela clínica foi só o meu passaporte para vir para cá, Você quer o mundo para cá onde? para Palhoça. E aí você está em Palhoça ainda? Eu estou. Você está nessa Então, empresa. Então, teu negócio é mundo corporativo. ai, que zon. É o que abriu, a porta que abriu. Eu gosto, eu amo. Mas eu não sei. Então, eu tô começando E a agora pensar como. você foi convidada para ir para a matriz. Onde que é a matriz? É aqui também. É tudo em Palhoça mesmo. A matriz ela é maior, tem mais funcionários, tudo. Não, a matriz é a primeira, tem a mesma quantidade de funcionários, só que é aquilo, né? É de onde está surgindo a possibilidade deles virarem importadores e distribuidores. Tá, você continuaria trabalhando com as duas, com a matriz, Uhum. com a filial ou só com a matriz? Não, com as duas. E aí há uma possibilidade de um ganho maior. Até tem essa possibilidade, porque a hora que eu tiver com a outra. Mas é que é assim, ó. Então, a proprietária tem me apresentado pessoas com o mesmo problema que ela e que têm interesse também. Então, assim, tá acontecendo naturalmente. E eu não sei como Não estou estruturar entendendo isso. nada. A proprietária está convidando pessoas que têm o mesmo problema que ela. Que problema que ela tem? A empresa desordenada. Ah, então você está entrando para organizar a empresa.
Então, não foi esse o objetivo, mas Então, se como eu você vi a está entrando, então necessidade, vai vender uma consultoria, uma mentoria, certo? Vai pôr o valor lá que vale o teu trabalho para organizar a empresa. Agora, eu não estou entendendo. Porque você está se colocando num lugar que eu não sei qual é. nem eu, por Então, isso que eu trouxe. lugar Porque eu perigoso. também não sei. Lugar perigoso. Se você é terceirizada, então você é o quê? É uma mentora, é uma consultora, é uma gestora? O que que você é? Eu entendo que eu estou fazendo essas funções, entendeu? Não, mas você está executando, né? Um Também. consultor e um mentor não executa. Sim, Ele é estratégico. Quem executa são as pessoas. Você treina as pessoas para executar. Quando você entra nesse lugar que você está entrando aí, é um lugar perigoso, porque você vai trabalhar muito, as pessoas vão sugar o que der de você. Eu não sei se você vai ganhar o que você merece ganhar, pelo potencial que você tem. Cuidado que, mais uma vez, você deve estar repetindo algum padrão sim. do jeito que você fala comigo. Não sei, eu entrei na empresa aí, eu vou fazer um negócio, daqui a pouco eu estou fazendo mil coisas. Espera aí, mas que merda é essa, pô? Entendeu? Tem alguma coisa que está errada aí, pô. Tem alguma coisa que está errada. Eu entrei para fazer isso, mas espera aí. Vocês estão me passando mais coisa? Então, espera aí, vamos rever nosso contrato. Se é para mim fazer tudo isso que eu estou fazendo, o valor que eu tenho que receber é outro. Eu posso fazer, né? Mas não é o mesmo. Agora você vai fazer, vamos levar ela agora para, vamos dar um chorinho para ela, vamos levar ela para a matriz, aí ela vai ficar com duas coisas trabalhando pra caramba, num lugar de, de operação e não vai ganhar o que merece, se você não se posicionar. Você não está posicionada, querido. Quando eu pergunto, mas afinal, qual é o seu lugar? Sei lá, eu estou fazendo tudo lá. Ué, É, é. tudo não é nada, é um perigo isso daí. Para ele está excelente. Para o gerente, então, se tem um gerente lá, ele deve estar tendo orgasmos múltiplos, porque, encontrei um anjo que eu posso ficar tranquilo que ela faz, ela executa tudo que é pepino, ela resolve, entendeu? Agora, chegou a hora, já que vocês vão transformar, bom, eu quero um lugar aqui de gerência, eu quero um lugar aqui de coordenadora, eu quero um lugar aqui. Eu não quero ficar quebrando galho, não, porque hoje você está quebrando galho, querido. Vou ser sincero com você. Tem que se posicionar, ou pode. Se você não se posicionar, você vai ser sugada. Então, peraí. Então, peraí. Está abrindo lá, vai se transformar numa empresa de tudo muito bonito. Então, eu quero, qual é o meu lugar? Uma coordenação, eu quero coordenar a área tal, eu quero coordenar. Não, eu não, eu sinceramente não tenho objetivo de ficar na empresa, não. Não é o que eu quero. Bom, Tanto que o meu contrato com eles inicial é entre 3 a 6 meses. né? E eu Ah, não pretendo passar disso, não, entendeu? e o que que você pretende fazer? Como eu vi que essa porta abriu com muita facilidade e eu desenvolvo com muita facilidade, eu estou pensando, até anotei aqui o CDL, o Sebrae para eu procurar e de repente oferecer mesmo como uma forma de consultoria para o mercado. Porque o que acontece? Palhoça aqui para o pessoal de Florianópolis é sítio, é zona rural.
Só que essa não é a realidade. Ela está Não mega é desenvolvida, nada. exatamente. É uma cidade gigante, Preconceito, assim. é preconceito dos manezinhos lá da ilha. E aí, assim, tudo está crescendo exponencialmente em Palhoça. Só que eles não têm essa. É tudo muito retrógrado. Tudo. Então, por exemplo, assim, eu já trabalhei para a General Motors e tenho estoque lá. Agora estão implantando uma coisa que eu usava há quase 30 anos atrás na General Motors. 30 anos, sabe? Então, daí você vê que as empresas são totalmente. Você tem um histórico em corporações, em mundo Sim, corporativo, é isso? sim, eu, É, desde os 14 anos. você tem que, Eu ajudei a trazer a Vivo para o Brasil. Fui eu, tem que junto com trabalhar com o Cônsul mentoria, você tem que Brasil-Japão. trabalhar como uma mentora, como uma mentora, é, uma mentora, e tem quatro dores principais nas empresas. Primeiro é o empresário que está refém da empresa. Está no Que tá? operacional, está no operacional. Tá. Ele está no operacional, a empresa dele não cresce, porque ele também não consegue sair do operacional, não consegue formar equipe, não consegue delegar, não consegue. Família está sem a qualidade de presença dele, certo? E ele está casado com a empresa. Não tem qualidade de vida, faz 10, 15 anos que ele está assim. Ele começou, cresceu, só que ele não conseguiu sair desse lugar. Então, essa é uma dor, tá? E essa dor tem vários desdobramentos. Não tem presença com os filhos, não tem qualidade de presença com a esposa, não tem qualidade de vida, não consegue delegar, não confia em ninguém. Se eu não pôr a mão, ninguém faz. Esse é o paradigma dele, certo? Uhum. O Uhum. Vitor sabe, não é o caso deles, mas tem muito empresário assim. Muito bem. Segunda dor, time, líderes, liderança, formação de equipe, colaboradores. Essa é a segunda dor maior. Essas duas dores são muito grandes, tá? Certo? Uhum. A terceira dor tem a ver com a parte de venda, parte comercial, por exemplo, de crescer, vender mais, né? Crescer vendendo, vender mais e melhor. Quer dizer, adquirir clientes, parte de marketing, de crescimento, enfim. A quarta dor que eu falo, o quarto nicho, né, para se trabalhar é a questão da lucratividade, das métricas de custo, de lucratividade, de, de todas aquelas métricas necessárias de ter um dashboard com todas as informações para que ele possa tomar decisões, certo? Quarta, eu falei quatro já, né? E dentro dessa Uhum. quarta tem a questão dos custos. Então, da lucratividade, custos e lucratividade. Principal, custos e lucratividade. É os dois pontos principais dessa quarta, desse quarta Dor. dor, dessa quarto nicho. Quem sabe trabalhar bem essa parte de planejamento estratégico, financeiro, né? Margem de lucro, precificação, enfim, certo? E o quinto é processos e gestão de processos. Então, ó, primeira dor do empresário, com a empresa dele, Operacional. com a equipe, Uhum. tá, não consegue. Segunda, não consegue formar equipe, muito difícil hoje, todo mundo reclama disso, né? Formar lideranças, formar, enfim. Terceira dor é questão da expansão, crescimento, venda, marketing, divulgação. Não é dor, né? É nichos.
Então, você tem que ver aonde você é mais forte. Ah, eu sou mais forte em times melhores. Times melhores. Eu sou mais forte aqui. Vou trabalhar em liderança, vou trabalhar. Ou eu vou trabalhar o empresário e a empresa dele, né? Mas não é você que vai executar. Você vai ser estrategista para ele. Uhum. Porque você vai conhecer as dores dele. Então, você vai abordar um empresário desse, uma empresa dessa, vai fazer um diagnóstico primeiro, para conhecer as dores dele, antes de fazer qualquer proposta. Porque a hora que você fizer uma proposta, você está conhecendo profundamente as dores dele, quais as principais dores, você vai bater em cima daquilo que realmente importa para ele, entendeu? Você Uhum. tem que, então, seguir na mentoria, na consultoria. Consultoria é algo mais profundo, né? Mas a mentoria mesmo, mentoria voltado para melhores times, voltado para tirar o cara do operacional, levar para o estratégico, certo? Que acho que é os dois campos assim que você pode trabalhar. O resto, não sei, Uhum. né? Não sei, né? Ok, Eu acho que é por aí, tá. tá? Obrigada. Porque você não pode jogar teu laço fora, né? Teu laço principal tá. Você como psicóloga também, terapeuta, você pode lidar com gente, né? Com liderança, Uhum. né? O que que todo mundo quer? O Vitor sabe. O empresário que cresce, ele quer um braço direito. E a partir dele, coordena para ele as equipes, as lideranças. Formar esse cara, certo? Construir Professor, uma cultura na empresa, que às vezes não tem uma identidade com valores para construir uma cultura, entendeu? Tudo isso eu acho que pode estar no teu universo. Sim. Trabalhar nesse nível aí, nessa dor dele. É uma das grandes dores. professor, com relação a essa questão aí da Poliana, eu acho isso bem importante, né, Poliana? Eu acho que se for uma vertente que você gosta de seguir, que você está se identificando, eu acho que você levar clareza para o empresário que ele precisa ter valores e que esses valores eles precisam ser replicados na empresa e transformado em comportamento, E isso eu cultura, acho e de cultura, exatamente isso, Cultura. porque a cultura vai ser formada pelo comportamento do dia a isso, dia, e isso e demora pelos muito Exatamente. tempo valores, para ser e pelos construído. valores. Então, Exatamente isso. Sim. Então, assim, o valor é da escolha do Travou. empresário. Ele escolhe aquilo dali. E aí ele formata o comportamento e aí gera cultura por consequência. Então, essa Sim. eu acho que assim, é a coisa primordial para você né? fazer. Só que, infelizmente, no Brasil, muitas pessoas, muitos de nós, todos brasileiros, acabamos escolhendo o empreendedorismo por necessidade e não por propósito. Isso é Propósito, muito difícil de propósito. você ter. Então, assim, em função da necessidade, a gente está na base, então a gente está querendo apagar incêndio. Quando a empresa começa a crescer, como o Pisol falou, você tem a necessidade, é obrigado você ter equipe. Se você não tiver equipe, você pode chegar rápido, você vai chegar rápido, Não, mas mas não você não vai chegar longe. você chega num É, Não platô, vai chegar você longe. começa a patinar. Exato. E aí você é. fica patinado, é como E, o ó, Pisol falou. Aí se o líder está estressado, aí todo mundo cai. todo mundo cai. Porque É, os demais são reflexos do líder. Quando o líder está muito sobrecarregado, a empresa trava. Porque ele trava, ele não consegue É. fluir. Sim. e até Trabalhar o eu ia dar um líder é exemplo. fundamental. É, É, é fundamental. E eu ia dar até um exemplo, Polly, que hoje, isso eu tive hoje. Hoje eu entrevistei uma pessoa que, na realidade, é uma pessoa que eu ainda ia identificar o que que essa pessoa seria. Se ela entraria dentro da equipe ou se ela seria uma pessoa que seria treinadora de pessoas que eu já escolhi, tá? Ó, É uma Uhum. pessoa muito experiente em processamento de fábrica de velas como um todo. É um cara que tem mais de 30 anos de mercado, mas não é um cara formado para
para ser mentor, mas eu queria entender qual era dele, por isso que eu chamei para conversar, né? Então ele falou que ele tem uma outra profissão, e aí com isso ele falou assim, Vitor, eu não consigo ser contratado dentro da empresa, mas eu posso prestar o serviço de treinamento, eu posso ajudar a fábrica montada assim, pô, legal, mas a gente precisa ter muita clareza da sua função. Então, o que que você gostaria de fazer? Deixei ele falar. Simplesmente para saber quais eram as características que ele Uhum. gostaria de pegar, e aí Natural. eu Sim. consegui realocar e tá tudo certo, chegar ali no Certo. denominador comum. Beleza. E aí com isso ele falou. E aí eu falei assim, cara, olha só, se você está dizendo para mim que você gostaria de treinar, você não pode fazer essa atividade de execução. Eu é que tenho que fornecer a pessoa que vai fazer isso para você, porque é essa pessoa que vai ser treinada. Então, se você está se colocando na posição de treinador, eu não quero que você bote a mão na massa, a não ser que você ensine e que tenha as pessoas do lado para aprender a respirar o teu ar, porque só assim vai valer a pena eu ver você fazendo alguma coisa. Então, vamos fazer um negócio? E aí eu senti que ele ficou assim, ué, mas você está fazendo isso, mas assim, não, eu não estou contando. Se você está me falando que você é um treinador, você não pode fazer, não tem como, senão Sim. você daqui a pouco vai estar frustrado. Eu vou ficar com a sensação de que eu estou te explorando e eu não quero essa sensação, eu não posso ter isso. E eu ter gente que vai estar contigo para sim tirar a tua inspiração, aprender com a tua inspiração, aprender com a tua inteligência. Agora, execução é meu papel te fornecer o braço para executar. É, Agora, você precisa passar o ensinamento. é Então, é isso disso que eu mesmo. espero de você. Vai para casa, pensa, formata num modelo, o que que eu preciso para você me fornecer e a gente conversa daqui a 2 dias. Então, daqui a 2 dias, o cara vai conversar comigo para ele Se ele não Bom, você está tiver, eu já tenho um absolutamente modelo. certo. É o posicionamento certo. É do cara, do empresário estrategista. Ele não sabe, ele sabe colocar cada um no lugar e dizer, olha, a tua função é essa, não é essa. Você Porque vai fazer isso. senão o que que acontece? No final, eu vou ter um funcionário que vai estar assim, ó, e o cara tá fazendo para mim, e no final ele Uhum. não Você aprendeu. vai ter um cara E de aí, luxo aí. Por pois exemplo, é, o que que acontece com muitos consultores? Eles entram numa empresa, acaba indo para o operacional e vira artigo de luxo do dono. E aí o que que acontece? Ele prejudica. Por quê? Porque ele está fazendo um monte de coisa que outros deveriam estar fazendo e não desenvolve ninguém. E ele fica lá, daqui a pouco ele é mais um na rotina lá, entendeu? E não tem valor. Então, quando você for para esse lugar, você já vai com um posicionamento estratégico. Eu não quero ser um consultor, nem um mentor ralador, nem operacional. Eu quero ser alguém que vai pensar, vai treinar a equipe, vai atribuir funções, vai tirar você desse peso que você está hoje nas costas, né? Para que aos poucos você vai tirando funções que hoje você faz, que não é da tua atribuição, eu vou te levando para um lado mais estratégico, onde você vai começar a pensar a sua empresa, certo? Uhum. Olhar oportunidades de negócio, tá? Para que você possa voltar a crescer. Porque muitos reclamam, não estou crescendo, minha saúde está ruim, certo? Se eu não estiver lá, ninguém faz. Essa é a conversa. Só que precisa de alguém para ajudar, para tirar ele disso. E só com Sim. times melhores é que ele vai conseguir fazer isso, né? Muitas vezes com a primeira liderança, depois demais líderes, né? Porque também tem um detalhe. Cara que é um líder operacional, que ele aprendeu ele montou a empresa dele, desenvolveu a empresa dele, ele tem um jeito de liderança. É como se fosse um pai autoritário com um bando de crianças em volta, esperando que ele dê ordem, esperando, ó, faça Uhum. isso, faça aquilo outro. Só que, na verdade, o líder estratégico é exatamente isso que o Igor é. É isso que ele fez com o cara lá, certo? Ele distribui, ele delega, ele treina, ele orienta, ele cobra. Quando o cara traz um problema para ele, ele devolve o problema, fala: você tem experiência nisso, traga a solução.
que é uma forma de ele treinar o cara. Mas o líder operacional não dá licença, vai lá e faz e resolve. Sim. Não está errado no início do negócio. No início ele tem que fazer tudo mesmo. Mas à medida que o negócio cresce, ele não percebe. E ele vai cada vez mais se acumulando de coisa, de responsabilidade, e aí não consegue formar equipe, se frustra também, porque não sabe como qualificar, formar equipe, lidera de forma errada, sabe? Cria um clima ruim, né? Então, a pessoa que vai ajudar é a mentora, é aquela que está mais pronta para tirar ele desse lugar, né? Uhum. Ele, por exemplo, ele tem sonhos que ele não consegue realizar e muitos a família já foi para o buraco, já acabou a família, não tem mais família, não tem mais relacionamento, não tem mais intimidade com a mulher, não viu os filhos crescer. Tem muitos que vivem assim. Então você resgata para ele muitas vezes a família, resgata ele para ele mesmo, tá? Resgata o lugar dele na empresa, né? Está no lugar errado, você tem que começar a sair desse, mas não dá, não consigo, já tentei, não consegui. E aí você vai devagarzinho mostrando que é possível, né? É por aí, Sim. tá? Você vai pensando nisso. Mas cuidado para não entrar nessa roubada também, não. Eu sei que você precisa e está tudo certo e é o que te mantém aí, claro. Mas se você for ampliar o teu negócio aí, você se posiciona. Uhum. Os caras Tá. querem crescer, querem fazer um monte de coisa e aí? Qual a tua garantia? Quanto você vai ganhar? Então, Uhum. para você também fazer uma transição, tem que se preparar, né? Tem que fazer tudo isso que a Maristela está fazendo. Sim, eu fui anotando dela. Tem que posicionar, tem que saber quem vai ser o teu cliente, quais as dores que você vai ajudar a resolver, construir um método, construir uma apresentação para vender esse teu serviço, tudo isso. Uhum. Você tem que já começar a plantar isso daí, entendeu? Sim. Entendeu? Uhum. Obrigada. Tá? O que você quer ver, meu querido Victor? Aproveita. Não, então, na realidade, o que que acontece? Recentemente, né, de acordo com aquela atividade que o senhor passou para gente, de posicionamento, definição Tá. de nicho, né, para mim se abriu algumas possibilidades de cliente, né? E aí eu tenho o cliente A e tenho o cliente B. Tá. Todos eles caracterizados como clientes finais, eles vão ser os consumidores finais do produto, Tá. tá? Então, esses são clientes B2C, não é cliente B2B. Tá. Existe o outro nicho, que aí é uma outra comunicação, é um outro tratamento, é um Tá. tratamento muito mais personalizado, que é o B2B. Então, para esses clientes, eu ainda vou formatar, não é o que eu vou olhar agora. Então, o cliente é o B2C, tá? Cliente A, cliente B. A ideia é que existe a possibilidade de eu encontrar uma comunicação na minha rede social que eu posso priorizar um cliente A, ou priorizar um cliente B, ou adotar uma linguagem neutra. Só que essa linguagem neutra corre o risco de não conectar com nenhum lado e nem o É. outro. É. Só que um dos clientes, eles abraçaram a fábrica. E aí, poxa, caramba, nunca tivemos um relacionamento de fábrica de velas. Então, isso seria muito legal. Então, é como se o cliente A tivesse escolhido a fábrica como a sua fornecedora. Então, para isso, se eu escolher adotar uma linguagem neutra, eu corro o risco de ficar, talvez, num contato meio morno. Só que se eu adoto uma linguagem do cliente A, eu posso talvez não conectar com o cliente B. Então a minha dúvida é: eu adoto essa linguagem que vai conectar mais com o cliente A, ou eu fico com uma linguagem um pouco mais neutra para que eu
tente conectar esses dois lados. Basicamente, essa é a minha pergunta. Seria varejo e atacado, né? Oi? Seria varejo e atacado, né? Varejo e atacado dependendo da necessidade do cliente, mas como é ponto a ponto, acaba sendo algo mais de varejo. Mas eu tenho produto para oferecer ao atacado que o Seria, cliente com certeza usa quando bastante. você fala consumidor final, quem seria? O consumidor da vela é a pessoa que vai comprar a vela para ela utilizar para acender, para E aí qualquer situação. e as lojas que vendem esses produtos, né? Sem dúvida, que aí é o B2B. Você tem nas redes, como é que quais redes que você usa? Hoje, especificamente, vai ser o Instagram. Eu tenho uma dupla de marketing que está focando, montando todo um layout para a gente ter uma cara de identidade visual bem legal, baseado no que a gente quer. Então, hoje é Insta. A tua venda vai ser via o quê? E-commerce e representantes? Vai ser e-commerce e representante, site próprio e marketplace. Loja física, a gente até tem projeto para ter loja física. Mas, em termos de custos, a gente optou por fazer o teste somente da venda online com representante. Bom, a fábrica, você tem a fábrica, é onde você estoca os produtos, enfim, né? O Exato, produto sai da exato. fábrica hoje, né? Direto para o. Tudo sai da fábrica, tudo sai da fábrica. E o consumidor vai na fábrica comprar, né? Ou, não, na verdade, eu levo até ele. Em função da distribuidora, que eu já funciona, eu tenho essa expertise, essa malha, essa inteligência para utilizar o processo de malha de distribuição da distribuidora para eu distribuir os produtos. A distribuidora é o quê? É outra empresa? É uma outra empresa, é uma outra empresa. É uma distribuidora de alimentos, Ah, tá. mas, Você mas coloca é uma. as velas lá, né? Na realidade, é porque o que que acontece? A distribuidora de alimentos ela já funciona, já tem mais de 15 anos de mercado já, Sim, é do seu e, e, pai, com- é de vocês, né? e- Você isso, isso. vai E colocar, ela vai ser a distribuidora também das velas. não vai ser. Na realidade, o que a gente vai utilizar é a infraestrutura Ah, de tá. entrega, única e exclusivamente, que é própria, a gente não terceiriza, é nossa. Então, carro é nosso, funcionário é nosso, então tudo é nosso. Só que a distribuição, o know-how, essa malha de distribuição já é nosso, já é interno. Então a gente vai utilizar dessa Tem inteligência essa para a distribuição. infraestrutura, já tem que aproveitar mesmo. Exato, exato. Então o cliente não vem até a gente vai até o cliente, nós entregamos até o cliente. E a pergunta é, A pergunta é, em rede social, sendo bem específico, em rede social, no Instagram, qual linguagem adotar? Uma linguagem mais neutra, para eu não comprar nem um lado de um cliente nem de outro, ou eu adoto a linguagem que vai mais se conectar com o cliente que chegou e falou: Caramba, nunca nenhuma fábrica de vela teve contato com a gente. Quero você esse cliente, como. o que que ele era? Era loja? Não, consumidor final. Também loja. Veio meio que tudo junto. Loja falou que nunca teve esse relacionamento e a gente se botou a cara a tapa. Você já tem o e-commerce? Não. Tá sendo montado, tá sendo montado. Tá nas definições finais do site. Interessante, né?
E numa linguagem única, daria para se comunicar com os dois? Então, aí eu teria que adotar uma linguagem mais neutra, Falando tanto porque para o consumidor, né, nós atendemos tanto você, né, como também a linguagem única, mas que comunique com os dois. com os dois, porque assim, quais são as duas linguagens que Você conectam? fortalece o produto, fortalece Sim, o produto, fala daquilo que você quer falar, mas você indica os dois públicos. perfeito, perfeito. É porque a linguagem que conecta os dois é a fé. E mesmo Então, porque na você vai fazer. realidade, Conecta os dois. Mas você indica isso, sim, né? Por indicar, ou umas mensagens você direciona mais para um, outras mensagens você direciona mais para outro, vai testando perfeito, a perfeito. resposta. Sim, Porque, eu na acho que até verdade, em nas função. redes, é, a rede, por exemplo, os rios, é para formar seguidores, né? Sim, Seguidores, né? Não é tanto para vender, né? Você uhum, vai vender mesmo com estrutura de e-commerce e licitação. E aí sim, você vai vender. E amanhã, quem sabe, você vai ter uma distribuidora própria tua também, né? Tá? Mas o que você vai vender é isso, é porta a porta, oferecendo o produto, né? sim. E a ideia até que o pessoal do marketing deu e que eu gostei muito, eles deram feedback hoje, falando assim, Vitor, que tal se nós colocássemos a nossa rede social, o Insta, como se fosse uma porta de comunicação? A gente vai criar justamente o conteúdo para que a gente conecte o público. Eu gostei. Eu É, acho que isso faz todo sentido, porque se a gente começa mantendo a... funcionamento, Isso aí, funcionamento, é, funcionamento. Eu acho que é por aí, tá eu ótimo. não vejo dificuldade, não. Tem que falar com os dois públicos, certo? Sim, Certo? perfeito. Deixa eu fazer um comentário. Pode. Claro, Sabe que me veio a hora que você já colocou A e B, depois me veio muita situação do nenhum nem outro, os dois, como o Pisol está dizendo. Mas me sim, lembrei do divertidamente. E se você fizer como são, né, necessidades diferentes, entendeu? Um entendi. diálogo do contrário no material. Perfeito, Uma boa ideia. maneiro. O próprio Divertidamente eu não vi o dois, mas o primeiro, acho que é a É. Feliz, que acho que tinha um negócio da tristeza. No final criou uma Isso, memória de melancolia, que aí é uma isso, mistura de isso, felicidade. Perfeito, isso, ótimo. entendeu? Ótima conexão, legal, muito bom, muito bom. Valeu, Polly. Isso chama a atenção, né? É, Da liga, né? nossa, dá muito, porque eu acho que até no Divertidamente esse é o ponto auge do filme. Todo mundo que vê isso se emociona com aquilo dali, né? É, Sim. É muito legal, legal. muito Elementos legal. também, depois já que você gosta de desenho, assiste Elementos, que é a água e o fogo, que eles não podem se casar e eles se casam. Então, essa Ah, linguagem esse eu não do. assisti. Não assistiu? Uma graça? Essa Não, linguagem esse eu do não sei. contrário se unindo é muito legal, eu gosto também. Pode Legal, procurar. legal. Água e fogo. Não pode se casar. É interessante água e fogo. É, é uma riqueza, desenho é uma É riqueza. que nem o É. signo, né? Signo que representa água, signo que representa fogo, né? Mas há o equilíbrio aí. O equilíbrio. Um equilíbrio, é. Show. Legal. Bom, já anotei aqui. Valeu, tá Valeu. vendo? Tá vendo? Obrigado, Vitor. Obrigado, Poli. Veio a resposta, né? Veio a resposta. E aí você pode desenvolver, Legal. criar. Sim. Não, aí agora vem Ficou essa feliz, criatividade e não? inspiração. Não, porque ele falou de Agora, criatividade, professor. Aí agora eu, aí eu viajo demais. esse momento é venda mesmo, é porta a porta, é É, cadeia.
Não tem jeito. Na veia, isso Prospecção aí, é ativa. revenda. Agora a prospecção é ativa. Pode brincar às Uhum, vezes, tudo, mas a prospecção é ativa. É isso aí. show. Vai ganhando notoriedade. É isso. Legal. Mais alguém quer... Eu não coloquei a última aula porque achei que não tinha sentido colocar. Vocês acham que eu devo colocar a aula passada? Porque foi uma coisa muito específica. Se vocês acharem que acrescenta, eu coloco. Eu trabalhei, né, o posicionamento de cada um. Eu ia fazer hoje, mas eu resolvi partir para essa dinâmica. Tem mais alguém que quer ver alguma coisa? Bom, a Poliana, acho que ajudou bastante, né? Essa conversa que levou você a tomar consciência, né? De que você tem um futuro se você estruturar ele baseado no teu lastro. Você tem Uhum. força. Agora, você precisa do lugar que você está? Perfeito. Não tem problema. Só que se posiciona. Não deixa eles começar. O que vai acontecer? Você não vai ter nem tempo de Sim. pensar no teu futuro. Porque eles vão absorver você. Quanto mais você se dá, mais eles vão tomar, né? Se você perceber que eles são tomadores quanto mais, esse cara está ferrado, Uhum. né? Muito cuidado nisso, Tá. tá? Ellen, como é que estão as coisas aí? Tudo bem, professor. E quais são as novidades? Eu tô na minha pausa, né, de para nascer a bebê, que ela pode nascer a Quando qualquer vai momento. ser? Quando vai ser? Pode ser a qualquer momento. Eu estou vendo mesmo, né, gente? Nós estamos aguardando. É. Aí eu tô Pelo visto, nós estamos aguardando, né, Vitor? semana que vem, ainda pode ser também. Ah, Então eu tô um legal. pouco Então assim, vamos dar prioridade a isso, né? Vamos dar dei uma prioridade a pausa isso. nos meus planejamentos de empresa e tal. Até entreguei todos os trabalhos que eu estava para entregar, tá tudo Você não está com certinho. nenhum projeto novo ainda Não, agora, né? não. Realmente eu não estou aberta agora para isso Não, e logo. é importante que você hoje está posicionado, você sabe qual é o teu valor, você sabe Sim, que você tem que cobrar, sim, percebeu, né, o quanto você estava fora do... Isso que é importante. sim, exatamente. Depois você me coloca a par, viu, Poli, o que vai acontecer aí, qualquer coisa me escreve, a gente vai trocando Tá. figurinha, tá? Vanessa, como é que você está, minha querida? Trabalhando? Você não quer mudar lá para a clínica da Maristela e ser um braço direito para dela lá, não? Tá me ouvindo, professor? Como é que você está? Tá me ouvindo? Eu estou ouvindo. Você... Ah, opa, dá para mandar meu currículo, Maristela. Ó, a Maristela ela vai crescer, ela vai montar uma clínica e você poderia ser uma pessoa muito boa para ela lá, de confiança, fazer o teu trabalho lá, agregar. O que você acha da ideia? Olha, eu tô aberta aos sinais do Aonde você universo. Então, mora mesmo? assim como ela me recomendou para eu escutar a Deus no caminho, então eu tô aberta. Ó, aonde você mora mesmo? Onde você mora mesmo, Vanessa? Eu, Santa Cruz do Sul. A gente estava perguntando para Maristela, desculpa. Santa Cruz do Sul. É Rio Grande do Sul? É, Fica perto de Bento Gonçalves? fica perto de Bento, dá 2 horas de Bento. 2 horas e pouquinho, dá 2 horas. Dá 2 horas de Bento e 2 horas de Porto Alegre. Sim. Ó, não sei não, viu, Maristela? Fica de olho nessa menina, viu?
Daqui umas 2 semanas eu vou ver ela pessoalmente. Olha aí, ó. Ó, Maristela, fica de Ela olho nem sabe, mas eu vou lá. nessa menina aí, ó. Essa menina é valiosa, pode ter certeza, tá? E aí, você Gratidão, tá professor. fazendo o teu trabalho já? Eu consegui fazer uma parceria com uma clínica Ah, e já iniciei os atendimentos. Então, começando a divulgar, através da maravilha. clínica, elas estão indicando, né? Sim, E estou incrementando o meu Instagram para divulgar para mais lugares. tá, beleza. Parabéns. Obrigada, professor. Passinho de formiguinha, mas vamos lá. Claro, pouquinho, pouquinho, um montão. É assim, Isso. tá? Aham. É isso. Inclusive, professor, a Vanessa me atendeu na semana passada para mim poder ver como é que é o método dela e foi incrível o atendimento dela e foi incrível o que Ela aconteceu é comigo. uma menina especial. Eu falo porque eu conheço. Espetacular o atendimento dela. Ela é muito especial. E como representante também. Ela tem sensibilidade. Então a gente percebe quando a pessoa tem sensibilidade. Entendeu? Mudou muito, né? Obrigada. Daquela Vanessa que eu conheci. Ah, sim, ainda tem um Ah, como caminho. mudou. Bah, Ainda tem um caminho, mas, professor, tem, né? mudou Mudou muito. muito, Que muito, muito, bom. muito. Isso eu consigo ter esse olhar com carinho já para essa jornada, que eu considero pouco tempo para uma boa mudança. Então, eu sei que tem um caminho a trilhar ainda, mas já eu olhando para trás percebo uma É. grande mudança. E hoje você tem uma clínica onde você está atuando, né? Dentro da clínica. Isso. Tem um Uhum. espaço teu lá. Não, não, não é meu. Para atender, para atender, Isso sim, para sim, sim. atender. Tá, beleza. É isso. Tem que começar a crescer, tá? Pessoal, eu acho que é isso. Hoje é isso. O Ellen, você fez aquele trabalho com a Bárbara, Caramba. Aham. né? Vamos ver se eu tiro a aula que vem, eu vou trazer novos ensinamentos na sequência do trabalho. Uhum. E só que esse material que eu vou começar a ensinar, que vocês vão construir é em cima de tudo aquilo que seja construído, tá? Então, é uma sequência, tá? Eu não sei se vai dar tempo de eu fazer com você e mas se der eu faço ainda. Eu só, Polly, Oi. você não fez, né? Bom, você, Não, tudo bem, já que você está nesse. Não, se você quiser fazer, faz eu lá, vou fazer. faz a tarefa, assim, Vou. tá? Andréia, depois a gente marca um horário com a Andréia também, não sei como é que a gente vai fazer, tá? Tá, Mas essa aula eu vou encaminhar e, e a semana que vem a gente começa também novos ensinamentos, tá bom? Tá? tá bem. Acho que é isso, pessoal. Ô, Mari, termina lá, hein? Faz o dever Perfeito. lá, tá? Uhum. Depois você me manda, tá bom? Avisa a gente quando nascer o nenê, tá, Ellen? Tá? Tá bom? Vitor, sucesso aí no teu negócio. Vanessa, firme aí, hein? E Polly, começa a construir teu futuro, porque teu futuro não é trabalhar para terceiros, não. Só que você precisa fazer a coisa da forma certa, né? Eu sei que você precisa. Vai devagar, tá bom? Um Tá abraço. bem. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.